A primeira pergunta, e acho que é essencial, assim, para a gente começar, seria por que você escolheu a medicina? Ai, você sabe que às vezes quando me perguntam isso, eu fico um pouco preocupada, porque às vezes as pessoas acham assim, que a gente, pensa assim, eu quero ser médico. Tem algumas pessoas que pensam em ser médico desde pequenininha. Eu, na verdade, eu nunca pensei em ser médico, assim, não. Eu gostava muito de animais, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito sensível, mas ao mesmo tempo muito tímida, tá? Então, assim, eu não achei que eu fosse, não imaginei que eu fosse lidar com pessoas, tá? Porque eu sempre fui muito tímida e eu gostava muito de bichinhos, então, assim, eu achava que eu ia ser veterinário. Todo mundo apostava que eu seria veterinário. Na época de escolher a profissão, eu tinha um colégio que ele era um colégio de interior, que preparava muito da medicina, que era uma carreira, era uma faculdade federal, né? Então ela é uma faculdade pública, excelente faculdade, tá? Uma escola agora é uma universidade, mas era uma escola de medicina e enfermagem, excelente, então assim, pública. Eu nem imaginava, né, que escola pudesse ser paga, né? Então a gente tinha sempre, né, não cheguei a pensar que isso pudesse ser um empecilho, quando você tem algumas, hoje, na faculdade de medicina não é barata, e eu queria fazer, eu fazia Zé Ferreira, então tinha o pessoal da turma de medicina, que era o pessoal que puxava mais, eram os melhores alunos, então eram salas mais desafiadoras, e eu gostava de desafio, então eu fiquei nessa sala, não por causa da medicina, mas sim por causa do desafio, eu queria estar entre os melhores, e eu ficava nessa sala. E quando foi um pouco para escolher, a veterinária acabou me desapontando, né? Porque eu achava assim, os profissionais que eu conheci não me inspiraram. Eram profissionais que eu achava assim que eram ruins, assim, né? Que era um jogo de adivinhação, aquilo. Eu não me identifiquei bem. E aí eu fiquei preocupada. Eu tenho um pouquinho de propensão à parte de humanos, de administrativo, eu gosto bastante dessa parte também. E eu li uma reportagem, acho que vocês não conhecem, tinha um livrinho chamado Guia do Estudante, que tinha todas as profissões, as melhores faculdades, tudo isso. E ele falava sobre explorar o cinza. Então, assim, mesmo que a gente faz esse campo preto e branco, né? Medicina, engenharia, administração e tal, mas que as pessoas podiam ficar tranquilas, que elas poderiam explorar o cinza. Por exemplo, se eu, no meio da medicina, descobrisse que eu não gostava, eu, é, que a engenharia poderia fazer uma mistura. Então, de repente, tinha o cara que estudava marca-passo, então, assim, aquele link entre a engenharia e a medicina. E administração, teria administração hospitalar. Então, eu falei, poxa, então eu acho que eu posso ir sem medo, né? Que era uma carreira que era desafiadora. Então, eu acabei optando pela medicina, e aquilo foi ficando na minha cabeça. E falei, bom, tudo bem, se eu não gostar, eu faço administração hospitalar e tá tudo certo. Mas fiz e, assim, me apaixonei, né? No negócio. Que legal, foi uma coisa sem pressão, né? Tipo, eu posso mudar a qualquer hora, porque as pessoas hoje em dia, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso seguir esse rumo, né? Que bom que você teve esse pensamento. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito legal, realmente, de você ficar tranquilo que você tem o cinza para explorar. Então, aí se eu não Sim. gostar, se eu não gostar, muda no meio do caminho ali, reajusta a rota e vai. É, nunca é tarde para mudar, né? Tá? E era interessante que, assim, eu entrei na faculdade muito nova, eu fiz o colegial muito nova, né? Não tinha uma restrição de idade, eu entrei no colégio muito nova e eu fui passando. Então, aos 15 anos, 14 anos, eu estava prestando o vestibular, já no segundo colegial. E, assim, era tão megalomaníaca, assim, cara, não imaginava, assim, que eu passei no segundo colegial, passei para a segunda fase da FUVEST e tal, então eu tinha certeza. E no terceiro colegial eu só prestei FUVEST, só prestei a USP, né, porque eu sempre aquela coisa, o melhor lugar, tal, nem cheguei a prestar na minha faculdade, lá em Uberaba, prestei a USP, e aí minha mãe chegou para mim e falou assim, Lelê, o seu nome não saiu. Eu olhei para ela assim, por que não saiu o resultado? Ela falou, não, o resultado saiu, o seu nome não saiu. E eu fiquei alguns segundos para interpretar assim, do que ela estava falando. É que, assim, como assim eu não passei, né? De tanta certeza que eu tinha de que passaria e tudo. Então, no primeiro ano eu estava com
esses 15 anos, então, mas aí meu pai achou que eu era muito imatura, né, e com 15 anos, realmente, eu estava na faculdade, é muito imaturo mesmo, e aí fui fazer cursinho, fiz um ano de cursinho, aí nesse ano eu prestei em algumas faculdades e prestei na Federal de Uberaba, que é onde eu fiz, né, e aí eu Sim. já fui mais madurinha, já sabia das dificuldades. Ah, entendi. Era exatamente essa a pergunta, a próxima, que como você fez a prova se você já tinha ingressado na faculdade, mas você fez cursinho, né? Então, exato, a gente podia ter entrado com uma liminar, com alguma coisa na época, né? Porque depois disso começaram a fazer as restrições. Então, assim, quando você prestava como treineiro, hoje você assina um termo de que mesmo que você passe, você não vai poder entrar. Mas na época não tinha muito isso, então, assim, até pensou-se, mas eu era muito nova e não fazia muito sentido, né? Então, fazer isso. E aí eu fui fazer o terceiro colegial normal, como todo mundo, né? Entendi. E como você descreveria o seu ensino superior? Eu acho assim que foi muito rico. Eu acho que é uma época magnífica. Só que hoje, assim, se eu tivesse que refazer, eu faria um pouquinho mais tarde. Né? Eu ainda entrei muito nova. Eu acho que hoje eu brinco que assim, que era um burro olhando um palácio. Então, muitas matérias, principalmente as matérias básicas, né, que a gente chama, que hoje eu acho que não são básicas, elas são fundamentais. Elas não, você não, você tem que fazer isso de uma forma melhor. Não pode eu acho assim que você não pode mais prescindir delas. Então, assim, na época eu era muito novinha e eu não aproveitei tanto, né? Então, assim, acho que se eu tivesse que só, às vezes falar para o pessoal que ok, entrar um pouquinho mais tarde, ok, entrar um pouquinho mais maduro, né? Porque até para aproveitar toda a riqueza que você tem, porque é muito volume de informação, fazer relações e conexões entre as diferentes matérias não é uma coisa muito fácil, e acho que às vezes com o tempo isso vai vindo. Então, assim, quando eu fui me divertir, quando eu já estava na parte mais legal mesmo, que é no trato com o paciente, né? Que aí, lá no finalzinho, no colegial, quase no internato, que você começa a achar legal. E aí você Sim. fica voltando. É que hoje também a gente tem muito dessa pressão, né? Se a gente não entrar novo, a gente não termina novo, e aí não vai dar certo, e que vai ficar muito tarde para a gente entrar numa faculdade. Eu mesmo tenho esse pensamento, falo, não, eu tenho que entrar cedo, porque aí eu termino cedo, aí aproveito minha vida, eu consigo organizar tudo, que a gente tem um plano assim de vida, né, para conseguir fazer tudo cedo. Então, Na medicina é diferente, porque, assim, na verdade, você nunca vai acabar. Então, exato. então assim, já que você nunca vai acabar, tem que curtir o caminho. É uma constante evolução, né? Exato, assim, estudar todos os dias, eu estudo todos os dias, artigo todos os dias, então, não vai acabar. Então, essa coisa de se preparar para estar pronto, isso não vai acontecer. Você vai estar crescendo sempre, né? Então, não sei como é que é de inglês, né? Mas acho que inglês é muito, 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 muito importante. E aí, o que eu teria feito de diferente na época, é, assim, talvez entrado, aproveitado que entrei, né? Porque a parte difícil é entrar. Sim. Entrou, tranca, né? Eu teria trancado, ficado um ano fazendo intercâmbio fora, fazendo realmente aprimorando meu inglês, melhorando esse pedaço, amadurecendo um pouco, e aí retornando e recomeçando. Mesmo que fosse entre aspas, para perder meio ano. Sim. Porque a gente tem muito dessa de perder, e na verdade a gente vai estar ganhando maturidade e experiência, né? Sim, É exato. muito E na bom língua, saber né? disso. Sim, um aumento para o seu currículo também. É que jovem tem muito dessa pressão psicológica, né? De ter que tudo dar certo na vida e eu preciso entrar na faculdade. Eu brinco assim, que eu só queria ter alguém na época que tivesse me falado assim, ai, meu filho, calma, vai dar certo. Não tem jeito, sempre vai dar certo. Então, assim, se você tiver precisando de alguém para te falar, sempre vai dar certo, fica sossegada, não tem como dar errado. Né? Você está entrando na faculdade, né? Independente de você demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu acho que assim, uma escolha de uma boa faculdade, né? Mesmo que você demore um pouquinho para entrar,
um bom ensino médio, uma boa faculdade, não esquecer que é a sua formação, né? Então, assim, fazer as coisas com pressa num lugar ruim, eu acho que é a maior fria que a gente pode ter, porque você vai pagar o preço na frente, né? De uma formação incompleta, que você vai ter que corrigir com pós-graduação ou outros cursos que nunca vão suprir o mais importante, que assim, a base é o mais importante, tá? Então, o que vier depois é tijolinho acima. Se você não tiver uma boa fundação, né, não vai funcionar. Então, mesmo que você tenha que esperar um pouquinho e, às vezes, insistir para entrar numa faculdade melhor ou algum lugar respeitado que funcione bem, eu acho que eu te diria só isso. E te diria assim, cara, vai dar certo, fica tranquilo. Sim, é até bom escutar isso. Até porque é como uma construção de casa, né? Se a casa não tiver uma estrutura, não tem como montar mais para cima. Então, a Isso, nossa vida também é isso, né? Muito exatamente. legal. Aproveitando esse gancho de faculdade, queria perguntar o que você mudaria no seu período da faculdade mesmo? Acho que seria isso, realmente, só essa entrada talvez um pouco mais tarde, mas eu Sim, acho que o restante não mudaria nada. Eu acho que eu fiz uma excelente faculdade, uma faculdade federal, assim, com excelentes professores. Então, eu acho que eu aproveitei bem, né, em termos de estudar e usar a biblioteca e aproveitar né, todos os recursos que a faculdade tinha. Então, assim, é explorar e aproveitar, é dedicação 100% lá do... E o equilíbrio, né? Uma vida equilibrada, você vai conseguir estudar e viver sua vida normal, que é esse equilíbrio que você vai buscar o resto da vida. sim. Você conseguiu administrar na sua rotina? Foi muito corrido no seu período da faculdade? Não me lembro disso, assim, às vezes hoje, assim, pensando que eu sou cada dia mais eficiente, né, em termos de tempo, eu falo, cara, eu podia ter feito mais, né, mas, mas na época eu fazia bastante coisas e tudo, mas a gente sempre hoje, você vê assim, eu acho que você vai desenvolvendo algumas habilidades, né, então, assim, gestão de tempo, organização, desde o colegial, eu nunca estudei, eu não era um aluno que estuda de última hora, né? Então, assim, de hoje para amanhã. Então, eu estudava todos os dias, um pouquinho, o tempo todo. Né? Então, isso sempre fez diferença, né? Eu sempre fui uma menina organizada. Não sou a que vai à noite, hora nenhuma, para prova nenhuma. Né? Então, mas eu era aquela que estudava todos os dias, um pouquinho, todos os dias, um pouquinho, que eu faço até hoje, né? Todos os dias, um pouquinho. Sempre estar preparada, né? Uhum. Até porque o conhecimento ele não vem de um dia para o outro, né? Ele precisa Não. exercer a cada dia, né? Exatamente. Então, assim, a coisa louca do vai à noite com Coca-Cola, alecrim, a única vez que a gente tentou fazer isso, meu, não funcionou. Chá de alecrim, aquelas mistureiras, Estuda um dia antes da prova, que você vai lembrar de tudo na prova, né? ah, é mó fria isso. É que, você vê assim, o que são as coisas de maturidade, né, Maia? Eu sempre estudei em livro, não gosto de apostila, não tenho nada. Só que, assim, os livros de medicina, eles são enormes, assim, desse tamanho, né? Então, é até muito difícil de você estudar esse um pouquinho por dia, todos os dias, nesse... Então, assim, eu ficava nessa toada, mas para a prova tinha o caderno do Jassa, que era um colega nosso que anotava tudo. Então, depois, mas muito tempo depois, lá no terceiro ano, que eu fui descobrir o caderno do Jassa. Então, o caderno do Jassa, inclusive, ficava lá no, no Xerox, né? Acho que nem existe isso mais, mas o caderno do Jassa ficava no Xerox, e a gente ia lá e xerocava o caderno do Jassa e tinha as provas dos anos anteriores também. Então, assim, você meio que um dia antes só se preparava para aquelas questões que iam se repetir. E aí, essa maturidade faltou no começo, né? Porque no começo eu continuei com o mesmo esquema que eu tinha de colégio. Eu estudava no livro e tal, então eu não conseguia notas tão altas quanto o resto dos meus colegas. Aí depois que eu aprendi o esquema fácil. Aí eu estudava todos os dias no livro, lá, 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 lá. Aí na semana da prova eu xerocava o caderno do Jaça. Ah, que legal. Já vai ficando esperto. É. E uma curiosidade que eu acho que todo mundo gosta de saber é na questão financeira. Como que você lidou? Você trabalhou durante a faculdade, fez algum estágio? Como foi para você? Para mim foi fácil, dei sorte, né? A faculdade era federal, então não gastava nada, né? Então não tinha mensalidade, não tinha nada. Os livros eram caros,
mas a minha avó, na época, me dava os livros, tal, e tinha biblioteca, então também não era um negócio absurdo. Morava em casa, né? Então tinha uma série de facilidades aí que eu felizmente não tive esses problemas. E a faculdade ela vai te oferecendo, né? Oferece estágios, então monitorias. Eu, desde o terceiro ano, eu dava plantão no Hospital do Câncer. Então, você vai fazendo alguns dinheirinhos, assim, mas eu não acredito que dê para. No meu caso, a faculdade era de dia, né? De você conseguir trabalhar e se sustentar assim, numa faculdade de dia para um bom aproveitamento, não, porque era um volume muito grande. Mas aí, como eu trabalhava, entre aspas, nas coisas da faculdade, aí ok. Mas era dinheirinho para brincar. Eu creio que, né, era cidade do interior também, né? Não sei como é que seria a realidade de São Paulo. Mas se fosse para me sustentar, eu acho que não dava conta, não. Só para comer um pouquinho, né? Era para, sei lá, sair, comprar alguma coisinha, né? Você não deve viver de uma mesada dos pais já na faculdade, mas não dava para muito mais que isso, não. Sua faculdade era em período integral? Era. E Então, não você estranhou? Era cansativo? não, porque não sei como é que é a ETEC, mas o colégio de onde eu vim já era praticamente isso, assim, porque assim, tinha as aulas normais de manhã, mas tinha cursos opcionais à tarde, algumas aulas à noite, então a gente já estava num ritmo mesmo de estudar o dia todo, né? Então, e na faculdade eles falam assim, é integral, mas você não fica integral o dia todo, né? Você tem uma aula de manhã, aí você tem um intervalão, uma aula à tarde. Então, assim, você precisa ser bem organizado, então você se perde, porque você tem muitos períodos livres. Só que você tem que aproveitar esses períodos, né? Senão vai se danar. É o que a gente tinha falado sobre o preparo, né? Ia entrar exatamente nessa questão. Se você não tem uma vida já de preparo, você vai estranhar muito, né? Sim. Entendi. E na área, como foi atuar na área e quais foram os desafios, assim? É, depois eu até vou te passar o link de um podcast, né? Porque, assim, na verdade, eu brinco que a gente vai se moldando, assim. À medida que você vai entrando e vai começando o trato com o paciente, você vai gostando de algumas coisas muito legais. Então, quando eu fui indo para o terceiro ano, nesse hospital onde eu comecei a dar plantão, tinha uma cirurgiã que eu, assim, me apaixonei por ela. Era o meu modelo de mulher. Ela era Ela tinha dois filhos, era casada, super feminina, super bonita, e assim, muito, muito, muito competente. Os pacientes amavam, ela era muito empática, ela gostava dos pacientes, os pacientes adoravam ela. Eu falei, cara, eu quero ser igual a ela. E aí eu comecei a segui-la. E ela fazia cirurgia geral, cirurgia oncológica. Então, assim, eu falei, bom, eu vou ser igual a Dani e vou ser desse jeito. E aí eu fui indo para esse lado. Né? Mas aí, depois de 2, 3 anos lá no Elengote, Hospital de Câncer, a gente vê que a cirurgia oncológica é uma cirurgia muito, muito frustrante, né? Porque os pacientes falecem muito rápido, né? Então, assim, você às vezes dá de tudo, você faz de tudo, 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 mas às vezes você vai perder a luta. E aí eu comecei a ir para a parte da plástica, que também tinha lá no Erangote, mas a plástica é reconstrutora. Então, assim, me parecia mais animador. E aí eu comecei a ir um pouquinho para esse lado. Né? Então, acho que eu fui indo, mas eu acho que teve uma parte de obrigação de. No internato, você passa obrigatoriamente pelas 4 áreas, tá? Você passa pela clínica, pela GO, pela pediatria e pela cirurgia. E em todos os lugares eu gostava tanto, mas tanto, que assim, se eu fosse obrigado, olha, faz de conta que você vai ser obrigado, nós vamos sortear para onde você vai. Eu faria qualquer uma das 4 áreas, assim, com muita tranquilidade. Claro que escolhendo, né? Então, por exemplo, na clínica médica, acho o cardio muito legal, acho muito óbvio, acho o neuro muito mágico. Se tivesse que fazer pediatria, nossa, faria neonatologia com muito prazer, assim, cara, esses bebezinhos nascendo, bebezinho pequenininho, recém-nascido. Ginecologia, obstetrícia, ixi, faria também, sim, ia ser parteira mesmo, assim, daquelas que fica no parto lá, aqueles cirurgiões de PS. E na cirurgia geral também, acho que qualquer lugar que você me colocasse, eu acho que eu ia me divertir. Então, acho que
a medicina, ela é muito bonita, muito divertida, né? Então, o que você cair, você começa a gostar e ali onde está seu coração, você pode ir que não tem perigo. Vai se apaixonando cada vez mais, Vai. né? Cada área tem seu Cada toque área tem sua especial, beleza. digamos. E aí, quando você vai se enfiando, você vai gostando. Que você gosta? O que você imagina? Eu gosto de pediatria. Eu tô muito legal. Sim, é uma área muito boa. E assim, você falou de inspirações, né? Você acha que isso conta muito sobre inspirações de profissionais para te ajudar em alguma coisa? Eu acho que conta, né? Porque assim, a medicina hoje, ela vem sofrendo uma deterioração, né? Você vê que muito profissional, às vezes, assim, o que sai na mídia são os maus profissionais, né? Então, poxa, né? Coisas assim que eu nem assisto porque, assim, na minha cabeça não consigo imaginar alguém abusar do poder que você tem da pessoa estar no mais frágil dela, na sua maior fragilidade, e você abusar desse tipo de coisa, tá? Nem que seja, né, na parte corporal, na parte da mente. Isso aí, assim, quase tão cruel que eu não consigo. Se você me falar, você assistiu? Não, não assisti. Fiquei sabendo, tal, mas não assisti, não tive coragem. Não consigo imaginar isso. Então, a gente está carente de bons exemplos. Né? Não sei se você assistiu o filme do Ben Carson, Mãos Talentosas. Então, anota. Então, assim, chama Ben Carson, o filme chama Mãos Talentosas, é um neurocirurgião negro que, putz, passou muita coisa e ele separou umas gêmeas tipófagas. Eu conheci também o Pat Adams, né, que é o negócio dos Doutores da Alegria, tal. Também era um médico, ele entrou mais velho, fez psiquiatria. Eu acabei conhecendo ele pessoalmente. Né? Então, ele era muito engraçado. Ele falava assim, ele andava com roupas bem extravagantes para as pessoas olharem para ele, e quando as pessoas olhavam para ele interagia com a pessoa. Então, é essa medicina, né, de um médico completo, um médico que olha o paciente como um todo, né? Eu sou cirurgiã craniofacial, né? Mas, assim, meus pacientes, eles são meus pacientes, né? Então, a mãe acabou de me mandar mensagem que o bebezinho tem uma atresia de esôfago. O que ela faz? Então, assim, não é minha área. Você falou, normalmente se faz isso, mas eu vou te indicar o fulano. Então, esse gostar do que faz que é muito importante. Assim, então, ter um exemplo disso, de alguém que se espelhe, que curta a medicina, que não esteja mais fazendo essa medicina assim, né, sem uma crítica aberta, aí, de repente, né, a rede social, eu acho que ela é legal, ela é informativa, mas ao mesmo tempo talvez ela esteja colocando o médico num papel aí, talvez meio de que eu não concorde muito, né? Então, assim, como se estivesse tirando a liturgia, né, do cargo, né? Você é um profissional muito sério, você cuida de uma coisa muito séria. Então, às vezes a brincadeira não cabe muito bem aí em alguns lugares. Então, eu acho que assim, se você tiver bons exemplos, né, que você vai encontrar na sua faculdade, você vai encontrar profissionais excelentes, você vai conseguir, com certeza, escolher um e vai seguir esse cara. Também é muito importante, né? Você vê a pessoa fazendo aquilo, você fala, meu, quero ser que nem ela, quero ser que nem ele. É uma motivação maior, né? Porque, tipo, é como aquele ditado, diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és, né? Quem tu és, no Exatamente. caso. Então, tipo, você tá nesse meio que você gosta, é uma paixão maior, creio que só vai aumentar seu repertório também. Eu acho que até assistir esse filme, e fala do médico negro, né? Que Exato. ele separa as As gêmeas. gêmeas. Isso. Ai, ele é muito bom, muito bom Então, mesmo. eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente também. E então, assim, ele autografou o livro, né? Porque o livro é mais bonito do que o filme. O livro ele é mais real. Porque o filme, eu acho que ele não dá uma dimensão de como é o Ben Carson. E eu tô com aquela maior cara de idiota. Né? Ele tá autografando, mas eu tô assim, quase me derrubando em cima dele. É um cara fantástico. E também é muito bom a gente ver esses filmes assim, né? Esses documentários, essas coisas.
porque agregam muito no convívio de vida. Porque você vê que ele não teve uma vida fácil, mas ele também não desistiu. Ele perseverou até o fim. E, tipo, esses ensinamentos, por isso que é tão importante a gente se basear, né? Sim, ele era o cara que era para dar tudo errado, sabe? Assim, tudo errado na vida dele. Era para ele ter assassinado um amigo dele, né? E de repente ele teve toda uma. Né, a mãe teve um papel muito importante, né, nessa orientação dessa criança. E realmente ele aproveitar isso e fazer, e ser quem ele é até hoje, né? Sim, seguir essa oportunidade, né? Quando você falou, eu fiquei meio assim, ah, quem é? Mas depois, quando você lembra da história, é impossível não lembrar de toda a trajetória dele. É algo muito marcante mesmo. Acho que é por isso que é tão importante a gente ter isso. A última pergunta, e não menos importante, qual o seu conselho para quem quer entrar na área de medicina? Eu acho que eu me perguntaria hoje, assim, o que a pessoa quer, tá? Assim, qual a motivação dela, sabe? Né? Porque hoje eu acho que talvez a ideia de que medicina seja uma carreira fácil ou rentável, eu diria que não é isso, tá? Ela não é mais rentável do que outras carreiras. Eu acho que uma carreira até que é a longo prazo, você vai investir muito, né? Então, ela tem que ser por paixão mesmo, né? E então, para a pessoa tirar 2 segundinhos, assim, né? Não sofrer as pressões, porque minha mãe, porque não sei o que lá, ou alguém pediu e tal, e sentir. Eu brinco assim, cara, eu até não indico fazer medicina. Não, seus filhos vão fazer medicina? Eu falei, não vão. Assim, a gente não estimula que façam, né? Mas se for pinga, né, que eu brinco, se é aquilo que você quer, se tem paixão, tem que ir embora, né? Então, assim, se algum dos dois filhos falar, não, mãe, eu quero ser médico, não, então vai e seja o melhor médico que você puder. Né? Então, é só isso. Assim, escolher a carreira hoje baseado na sua paixão. Eu acho que seria o único segredo. Até porque quando se fala em medicina, as pessoas já pensam, dinheiro, vou ganhar muito, e não está atrelado ao que você realmente quer, pelo dinheiro, e quando você entra pelo interesse do dinheiro, acaba trazendo consequências ruins, porque você não vai fazer aquilo com amor e você está envolvendo outras pessoas ali também, né? São outras vidas que vão estar ali com você, então você precisa realmente ter essa paixão, né? E eu acho que hoje quem entra por dinheiro vai se frustrar, tá? Porque assim, hoje assim, com o número de profissionais no mercado, com as operadoras, com outras coisas que hoje influenciam, né, na carreira médica, se alguém estiver entrando pensando em dinheiro, eu acho que ele vai se frustrar muito. E aí vai ser aquele médico ruim, frustrado, que vai estar procurando outras coisas para fazer, e, e aí vai servir, inclusive, para denegrir a imagem, né, dos bons médicos, né? Com certeza, com certeza. Vai frustrar todo mundo ao seu redor, né? Exato, E no final das contas a gente só oferece aquilo que tem, né? exatamente. Muito ruim. Mas enfim, eram essas perguntas. Muito obrigada mesmo pelo Imagina, foi seu um tempo, por prazer. ter respondido. Eu amei, aprendi Obrigada. muito Obrigada e eu tirei mesmo. mais dúvidas também. Foi muito bom, viu? Já deu um boom na cabeça, sabe? Quando você fala, meu, é isso? Eu vou te mandar o link do podcast, porque assim, lá a gente tá, a clínica, na Centro de Excelência, a ideia foi passar informação médica e inspiração. Então, assim, tem histórias muito bonitas. A história da doutora Vera Cardim é magnífica. A história do doutor Eberval, que é o presidente da SBN, é o meu cirurgião. Então, assim, vale a pena escutar esse pessoal mais velho falando, né? Porque assim, eles já trilharam um caminho muito, muito longo, né? Então, é bem inspirador. Então, assim, você vai ver as inspirações das minhas inspirações. Vai ser ótimo. É bom ouvir gente que já tem experiência, né? Com Gente que certeza. tem maturidade para isso. Agora eu vou ver como é que